Bom dia, a gente está aqui para mostrar para vocês agora a lista de material, porque normalmente surgem muitas dúvidas e antes de vocês adquirirem qualquer coisa é importante assistir esse vídeo. Ele traz orientações específicas sobre ponta de alicate, marca e tudo que vocês precisam para poder trabalhar bem no curso. A primeira coisa que vocês vão ter que adquirir é o tepodonte. Isso vai ser encomendado na lista de material de vocês. Vocês recebem um link para que vocês possam entrar em contato com o telefone. E esse tepodonte tem que ser o que a gente pedir para vocês, tá? Ele tem uma especificação de montagem, então sigam o que está escrito na lista de material. Entrem em contato e encomendem o tepodonte. O segundo item que vocês vão comprar é um manequim. Esse manequim é o mesmo que vocês já utilizaram na faculdade, aquele tipo Marília. Eu sei que muitos de vocês fizeram trabalhos protéticos, restaurações, mas esse manequim ele precisa estar íntegro. Então substituam todos os dentes ou comprem um novo. A finalidade é que vocês possam aprender a fazer bandas, fazer arcos e acessórios, simular a colocação de mini implantes se ele for de uma base mais macia, como eu fiz aqui neste, por exemplo, em que foram colocados mini implantes para simular, mas o meu tem uma característica de ser um manequim em que a gengiva dele é molinha. O de vocês, se vocês comprarem desse tipo aí, tipo Marília, normalmente ele tem uma gengiva dura. Esse dente aqui também sai, ele é bem anatômico e permite que a gente faça simulações bastante interessantes. Ou vocês compram então da marca Roik, tá? Que é esta marca aqui, este modelo aqui, filma aqui pra gente, Edilene. É este modelinho aqui, é uma opção para vocês, para comprar, para fazer. Ou então compram o tipo Marília. Ah, mas eu tenho o tepodonte, não substitui? Não, não substitui, porque o tepodonte tem uma base de cera em que a gente simula o tratamento. Então, se você fizer força, ele vai deformar, ele vai estragar. E para colocar uma barra, é preciso fazer força, tá? Outros acessórios também. Então, o manequim é importante. Simulação de colagem, descola, cola de novo quantas vezes for preciso. E depois vai para o tepodonte, tá bom? Então, manequim precisa de ser adquirido. Vocês vão comprar bocas Edgewise slot 22x28, que são brackets que não tem nenhum ajuste. Muita gente pergunta por que a gente utiliza esse bracket. A finalidade de utilizar isso é que vocês tenham condição de, para não utilizar o pré-ajuste que existe no bracket, controlar o aparelho. Então tudo que o dente inclinar para frente ou para trás é produzido por vocês pela mão. Isso aumenta o nível de treinamento de vocês. Tá? Na medida que vai andando o tempo, vocês escolhem trabalhar com outros brackets pré-ajustados, como Roth, Ricketts, MBT, e aí a critério de cada um. Mas para treinamento inicial, para calibragem de todo o grupo, todo mundo vai usar o mesmo bracket, que é esse bracket sem nenhum ajuste, slot 22x28. As peças que vocês vão comprar serão peças desse tipo aqui. Nós precisamos que sejam colocadas essas peças para o segundo molar, é um tubo duplo, esta peça para 2 fios para o primeiro molar, essa aqui de solda, esta daqui de colagem, tá bom? E para quem for usar extrabucal, a gente vai colocar um tubo triplo. Eu vou passar para vocês essas prescrições e já está escrito aqui o código da Morelli, para que vocês possam comprar adequadamente. Da mesma forma, os tubos linguais precisam de ser adquiridos. Este para o superior, este para o inferior. Então, são diferentes. Então, bastante atenção na hora de comprar. Esta pecinha aqui do inferior, ela tem para o lado direito e para o lado esquerdo. Compre uma caixinha de cada. Uma caixinha para o lado esquerdo e uma caixinha para o lado direito. No superior, tanto faz, não tem lado. Então, basta comprar só uma caixinha, já é suficiente. Nos instrumentais, vocês vão adquirir os instrumentais de acordo com a especificação que eu der para vocês. Então, o primeiro é a alavanca. A alavanca, ela tem a finalidade de facilitar com que você faça a inserção da banda, porque muitas vezes ela está presa no ponto de contato e você precisa de fazer a colocação, e esse instrumento é extremamente importante, principalmente no momento clínico de fazer uso dele. Então, tem que ter uma alavanca, ela tem que ter uma boa empunhadora, normalmente ela tem ranhuras para facilitar que ela encaixe, que ela trave na banda, e a alavanca é este instrumento. Parece, na verdade, uma alavanca de extração, mas é uma alavanca para bandas. Então tem o calcador rabo de peixe. Este é importante porque quando você está fazendo o ajuste da banda, muitas vezes é preciso ajustar um sulco ou um canto de banda que fica levantado, e este instrumento muitas vezes é grosseiro e bate em outro dente. Então é preciso de ter um outro instrumento capaz de alcançar cantos
e fazer as pressões de forma que possa dobrar. Então esse importante também é o calcador rabo de peixe, ele complementa o uso da alavanca. No sistema de bandagem, a última etapa é fazer a delimitação onde essas peças serão soldadas. Então, como eu falei para vocês previamente, existem tubos para colagem e tubos para soldagem. Os tubos para soldagem não tem por trás dele uma trama para prender a resina. Ele é todo liso, é uma peça de metal. Para fazer a demarcação da altura na banda, você utiliza este instrumento aqui. Ele parece uma caneta. Ao redor dele a gente tem delimitadores de altura. Então, quando eu giro aqui, ele fica com alturas diferentes sobre a superfície. E aí, então, a utilização apoia sobre o dente e faz um risco na própria banda. Então, nesta banda que eu tenho aqui, isso já foi feito previamente, a gente apoia e faz o risco, a banda fica riscada, então você tira a banda, leva lá, solda o tubo e ele volta desse jeito aqui. Tá? Os posicionadores de brackets que nós utilizamos são os posicionadores articulados. Eles têm essa cabeça que dobra para o lado, permitindo que você acesse áreas que estão difíceis na lateral do rosto. Existem dois tamanhos, um tamanho com medidas de 3 mm, 5,5 2,5 e 6 milímetros e um outro com as medidas de 3,5, 5, 4 e 4,5. Então, como funciona o uso disso? A gente posiciona de forma que fique perpendicular à superfície do dente na altura desejada. Se não for essa altura, outra altura, você coloca. E a mesma coisa para as regiões laterais, em que a gente faz a colocação na altura desejada. Tá? Isso ajuda, e o fato dele ser plano nessa ponta facilita que você coloque dentro do slot do bracket e faça o controle da angulação médio-distal, tá bom? Então, posicionadores de brackets, nós não usamos estrelas, nós utilizamos os posicionadores articulados. Os calcadores de amarrilho ou Sputniks são instrumentos utilizados para que vocês possam comprimir o fio ou mesmo ajustar pequenas pontas de fio como um amarrilho, que é uma amarração de aço, dentro da boca. Existem dois modelos, um modelo tem uma ponta reta e a outra curva, e existe um outro em que as duas pontas são curvas. Um tem um rasgo mais profundo, o outro o rasgo é mais raso. Eu prefiro particularmente este que tem um rasgo mais profundo. Ele é um instrumento, para mim, melhor de trabalhar. Mas existem esses dois modelos no mercado, vocês vão encontrar, e precisa de ter os dois para trabalhar. As pinças porta-brackets tem dois tipos, uma para os brackets especificamente, que tem uma cabeça retangular desse jeito, e outra que tem a cabeça angulada e fina, que é porta-tubo. Então esta é utilizada para colocar tubos dentro da boca, essa é para utilizar brackets dentro da boca. As duas têm pressão negativa, ou seja, quando você aperta ela abre, você solta ela fecha, as duas. E as duas têm na parte de trás uma reguinha milimetrada e uma parte reta para que você possa inserir e controlar também a angulação durante o posicionamento. As pinças porta-elásticos têm 3 tipos. Todas elas vão fazer praticamente o mesmo funcionamento. Você tem a pinça tradicional, em que tem uma ponta ativa de um dos lados e a colocação do elástico do outro. Existe essa mesma de metal, é exatamente igual. E existe uma outra em que é dupla para colocação de elástico. Esta só serve para colocar elástico, para tirar elástico é muito difícil com ela. Então, aqui é a gosto de vocês podem escolher o que gostarem de trabalhar. Se for para colocar elástico, pode comprar dessa daqui, você tem muito para colocar os elásticos, facilita a vida. Se for para tirar e colocar elástico, uma desse tipo ou desse tipo. É um instrumento muito versátil, a gente usa bastante. Hoje em dia a gente compra mais de metal do que de plástico. Vocês precisarão para a prática clínica de porta-agulhas. Recomendo que não compre aquele porta-agulha grande e nem compre aquele pediátrico. Compre o pequeno, que é este tamanho aproximadamente, que vocês podem ver que ele cabe bem na mão, é bom para trabalho. E nos porta-agulhas de vocês, um dos porta-agulhas a gente vai pedir que você faça um corte na ponta dele aqui de lenha. Um cortezinho na ponta para facilitar a colocação de elásticos em X. Porque quando a gente coloca elástico, muitas vezes precisa de fazer pressão com o porta-agulha. Um deles terá esse corte, mas isso vai ser feito na clínica ou no próprio laboratório. Esse instrumental é um removedor de pinça, ele parece com uma lâmina de bisturi, na verdade você compra só a lâmina ou compra só o cabo, ou pode utilizar um que você já tenha no consultório. E a finalidade desse instrumento
é trabalhar em tubos conversíveis como este aqui. Se você perceber, este tubo aqui está fechado. Aqui nessa parte central ele tem uma tampa e aqui desse lado a tampa já foi removida utilizando esse mesmo instrumental, tá bom? Então, essa é a ideia, remover essas tampas com segurança. Os dobradores de fios têm dois tipos. Tem o tipo aberto e o tipo fechado. O tipo aberto é para utilizar em fios retangulares. O tipo fechado para utilizar em fios redondos, em que não se tem necessidade de controle sobre a ponta do fio. Então, como é que é a utilização disso? Quando você estiver usando o seu aparelho, normalmente pode sobrar uma ponta que você tem a necessidade de travar para que não haja deslocamento. Este segmento entra por dentro do fio retangular e permite que você dobre por trás. É um dobrador distal. Este outro também entra por trás para dobrar o fio também, só que para fios redondos. Então vocês têm o aberto e o fechado. Para manipulação de fio mais pesado, existe este instrumento que parece uma caneta. Ele tem um furo na parte central, né? Como se fosse um cabo de espelho. Tem um garfo na ponta com uma pequena perfuração. A finalidade de utilizar esse instrumento é dobrar fios pesados. Aqui é só um exemplo, mas normalmente quando a gente está utilizando manipulação de aparelhos como um Irax, que é um parafuso que tem pernas de aço 2.0, você precisa de força. Então, colocar aqui facilita a manipulação e dobra dos próprios fios. Então, é interessante ter esse instrumento aqui, que é um dobrador de fios pesados. Os tensiômetros são instrumentos utilizados para medir a força elástica dentro da boca no paciente. Tá? Então, nós temos com graduações diferentes. Este aqui vai de 50 a 500 gramas. Funciona dessa forma. E este daqui vai de 100 a 1.500 gramas. Claro que este tem um nível de esforço muito maior e não serve para uso em movimentos delicados. A precisão dele é baixa. Este tem uma precisão melhor para pequenos movimentos, mas não tem para grandes forças. E existe este, que é um tensiômetro tipo relógio, em que vocês têm uma força bastante leve. A partir de 30 gramas ele já registra qualquer movimentação para no máximo 300 gramas. Este é o mais importante para uso intraoral. Ele é mais preciso e mais indicado. Embora seja mais caro, é adequado, você compra uma vez só. Ele vai durar durante toda a tua carreira. Dificilmente vai perder. Estes são mais simples e modelos utilizados para forças maiores. Então, é preciso de ter esses tipos de tensiômetro, tanto o vareta quanto o relógio. Na manipulação dos fios retangulares, é muito importante que você consiga fazer a parte da curvatura anterior de forma bastante simétrica e regular. Nós utilizamos diagramas para poder colocar os dentes bem posicionados lado a lado, de forma que a gente distribua o esforço. Então é muitíssimo importante que essa curva fique perfeita. Fazer manualmente depende de você ter uma grande habilidade manual e que nem sempre, quando você está começando, você tem condições. Uma ferramenta importante para isso é a torre. A torre antigamente era feita com 2 guias, quando era fabricada pela Morelli ou mesmo pela Unidem, que é uma marca que não existe mais no mercado. Vocês ainda vão encontrar alguém vendendo torre com 2 guias. E ela é muito superior à torre atual de 1 guia só. Então, se conseguirem, comprem a torre com 2 guias. Nela você consegue calibradamente colocar o fio de acordo com a espessura, como vocês estão vendo aqui, 0,16, 17, 18, 19 e 21. Então, cada ranhura tem essa espessura. Coloca o fio retangular aqui dentro, fecha, e aí você consegue contornar, fazer esse contorno de forma bastante regular e segura. O maçarico tem uma função importantíssima para quando você estiver realizando as soldas. Verifique que esse maçarico, a marca dele é Blazer, é o melhor maçarico que existe no mercado. Ele tem uma parte plástica que permite regular a entrada e saída de ar, de forma que você possa intensificar o tamanho da chama ou reduzi-la até apagar. Ele é seguro, adequado, é mais caro que os outros, mas é um maçarico que o meu, por exemplo, tem 15 anos. Então, vale a pena fazer a aquisição dele. Não compre maçaricos baratos, que existem esses modelos chineses, plásticos, porque esses maçaricos tendem a correr risco para a gente na hora do trabalho. Eles desmontam, quebram, vazam gás, um risco até de pegar fogo. Então, compre um maçarico de boa qualidade como o Blazer.
Existem duas formas básicas de você remover os brackets. Uma pode ser com o uso de alicates e outra pode ser com o uso da pistola removedora de brackets. Isso era um produto de marca da 3M e que agora já perdeu patente, então ele caiu bastante de preço. Tem várias marcas diferentes produzindo esse mesmo produto. Então é importante ter a removedor de brackets, também conhecido como Priscilla, não sei por que o nome, mas é um removedor de brackets. Compasso de pontas secas vocês vão adquirir para fazer medições específicas dentro da boca ou nos modelos e manequins, e é preciso que isso tenha uma ponta bastante precisa, que elas se encontrem no final. Elas precisam ter capacidade de se aproximarem. Este modelo aqui, se eu não estou enganado, aqui está escrito que é da Miltox. Então procurem comprar compassos de ponta seca que não tenham nenhum jogo, nenhum balanço. Este aqui é bastante firme, ele não altera a sua posição, tá bom? Durante o processo de medição do tamanho dos dentes e outras medições intraorais, vocês precisam de adquirir um paquímetro, de preferência um paquímetro que seja digital e que tenha um grau de precisão de 2 casas decimais. Esse paquímetro permite que vocês façam medições internas e externas. Então, é mais fácil do que você pegar um compasso de ponta seca e um ego milimetrado. Além do que, ele tem um nível de precisão que você visualmente teria dificuldade de fazer com a régua. Então, esse paquímetro pode ser adquirido pela internet, várias marcas diferentes. Então, vocês vão encontrar em lojas de instrumental de precisão. O espessímetro tem a finalidade de verificar as espessuras das superfícies. Ele é muito importante para a gente quando a gente está fazendo a avaliação de espessura óssea, mesmo em modelo ou dentro da boca. Veja que ele tem uma escala variável aqui embaixo, que à medida que abre, ela acompanha em milímetros a quantidade da espessura de determinada região. A placa reticulada de Schmutt é esta placa de acrílico, o preço dela é perto de R$20, a marca é Tecnident, vocês vão encontrar na Dental Creme, Dental América, Speedgraph ou no site da própria Tecnident. A finalidade disso é fazer análises de simetria no sentido anteroposterior e transversal. Então ela é um instrumento bastante importante, apesar de ser bastante barato, e vai facilitar muito a vida de vocês.